Pessoal, boa noite. Com alegria que a gente retorna aqui a essa casa, né, convite do Valentim. E eu sempre costumo começar esses bate-papos sobre o Evangelho da seguinte forma: o maior beneficiado é quem está aqui, porque a gente se vê forçado a estudar o Evangelho, a pesquisar, a meditar, a tecer considerações, né, para trazer para vocês esses elementos de espiritualidade, de luz, né? Então, o maior beneficiado somos sempre nós mesmos que nos dispomos a fazer esse trabalho, né? E falar sobre Jesus, sobre o Evangelho, nós temos que voltar a algumas questões básicas da doutrina espírita, né? Na questão 625 do Livro dos Espíritos, vocês devem se lembrar, Kardec pergunta qual o mais puro modelo e guia que Deus apresenta à humanidade para que nós pudéssemos, como elemento de pureza, não é? Mais ou menos assim a pergunta. E a resposta é simples: vede Jesus. Então, tudo que diz respeito a Jesus, nós temos que prestar muita atenção, porque ele é o nosso modelo, ele é nosso guia, não é? Então, nós devemos entender a personalidade, a psicologia do Cristo, como algo que nós devemos aproximar da nossa realidade, do nosso dia a dia. Jesus, como modelo, deve ser imitado, não é? Ele deve ser, na medida do possível, nós devemos procurar imitar Jesus, não é? Para que a gente consiga seguir a nossa estrada evolutiva, de maneira a chegarmos aonde? A esse reino a que ele se refere. Ele é nosso guia porque ele veio trazer, não é, o elemento primordial da divindade, de Deus nosso Pai, que é o amor. Jesus, depois de Moisés, que foi a primeira revelação, Moisés, trouxe para nós, para a humanidade, o conceito e elemento da justiça. Então, é aquela situação que não roubarás, não cometerás adultério, não matarás. São situações muito próximas do dia a dia daquele povo daquela época, que somos nós mesmos, em última instância. Muitos de nós estávamos naquela sociedade, não é verdade? Através das reencarnações, chegamos aqui no nosso Brasil, não é? Pátria, coração do mundo e pátria do Evangelho. Mas, na verdade, naquele instante em que Moisés trouxe a primeira revelação, ele trouxe o conceito de justiça, não é? E para aquele povo, para aquela sociedade, foi de suma importância, porque eles passaram a ter limites, passaram a considerar situações que como que moldavam o comportamento em função dos 10 mandamentos exarados no Monte Sinai pela mediunidade de Moisés, não é? E Jesus, que é o nosso modelo e guia, o Espírito puro que Deus enviou à Terra, não é? Depois Emmanuel nos esclarece que Jesus é o governador espiritual da Terra, que esteve responsável desde lá de trás da formação do globo. Ele é o nosso governador. Então ele se dispôs a descer à Terra, não é? Num processo reencarnatório muito complexo, um espírito puro, descer nesse mundo ainda tão denso, não é? Tão cheio de psiquismo pesado para o Cristo. Isso talvez tenha sido a grande dificuldade, se é que existe dificuldade para Jesus, né? Então ele trouxe o quê? O elemento do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo como nós nos amamos. E o amor, na verdade, o que é esse amor? É a argamassa divina. Se não fosse essa argamassa divina, o amor de Deus, o universo não teria a sua estrutura, não é? Que apesar das questões negativas, da violência que a gente vê, existe esse elemento que vai, pouco a pouco, fazendo com que a estrutura social, com que as pessoas vão se harmonizando nesse processo evolutivo, não é? Então, Jesus trouxe esse elemento fundamental para a nossa trajetória de espíritos imortais, não é? Que sem amor nós não chegaremos a lugar nenhum, né? Nós estaremos totalmente estacionados do ponto de vista evolutivo. E aí vem a doutrina espírita, que nos traz o conceito, como a terceira revelação, nos traz o conceito do dever.
vem clarear todos os ensinamentos de Jesus e nos traz esse elemento fundamental também para a nossa trajetória, que é o dever. Então, nós passamos a compreender a nossa responsabilidade perante Deus, perante os nossos semelhantes, perante nós mesmos. E somos responsáveis pela nossa felicidade. Consequentemente, responsáveis pela felicidade do nosso próximo, pela harmonia do nosso planeta, do nosso quarteirão, da nossa família, da nossa cidade. Nós somos responsáveis, imediato e pensando na vida futura e nas próximas reencarnações, não é? Então, Jesus trouxe o elemento do amor e a doutrina espírita veio trazer esse elemento do dever, que é fundamental, não é? Nos trouxe o conceito da lei de causa e efeito, da nossa responsabilidade, que nós temos consequências de tudo que fazemos, de tudo que falamos, de tudo que pensamos. Então, isso faz parte hoje do cotidiano do espírita, não é? Muitas vezes a gente se depara, às vezes fala, o que eu falei hoje vai me trazer consequência quando eu desencarnar. Uma atitude que tive, né, mesmo que a gente venha a falir ou a cair, nós consideramos isso e aí vamos levantar, sacudir a poeira e vamos seguir adiante, né, melhorando, né, a cada dia. Então, por isso que a gente tem que entender Jesus. E tudo que ele diz, como modelo e como guia, nós temos que tentar incorporar no nosso íntimo, no nosso dia a dia, na nossa maneira de ser. Quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, nós temos que fazer uma pequena digressão histórica, não é? Porque Jesus, ele veio no seio de Israel. E este povo que recebeu os elementos dos 10 mandamentos de Moisés, eles eram tremendamente dogmáticos, não é? Eles tinham regras para tudo. E era um Estado religioso. Em última instância, quem tinha o poder de decisão eram os sacerdotes, que ditavam as regras, não é? Da política, da religião, era uma simbiose total, não é? Então, eles tinham, como está aqui na lição, essa maneira de ser, que todas estas regras, estes dogmas deveriam ser seguidos, e eles vão a centenas, não é? Se a gente for estudar a lei judaica, não é? Eles vão a centenas. Isso tudo deveria ser seguido à risca. E as recompensas se dariam aonde? Na vida material, na vida do dia a dia, no sucesso, no bem-estar, não é? Na saúde. Eles consideravam que se a nação seguisse aqueles preceitos de maneira eficaz, eles não seriam atingidos pelas intempéries, pelas calamidades, os inimigos seriam derrotados. Por isso que até hoje, muitos desses nossos irmãos ainda não entenderam que Jesus é o Messias, porque eles tinham essa estrutura psicológica e aguardavam um Messias que fosse levar Israel a vencer o jugo romano, não é? Há uma condição de supremacia enquanto nação. Por isso que Pilatos, quando chama Jesus nesse instante, ele faz essa pergunta, sois rei de Israel? Sendo rei de Israel, ele teria o poder temporal, não é? E ele diz, meu reino não é deste mundo. Por quê? Porque Jesus, não é, esse espírito puro, que veio trazer o elemento do amor, vivenciar o amor divino, ele não podia, de maneira alguma, se submeter a essa ingerência, digamos assim, do poder temporal. Ele está acima de tudo isso. Não tem interesse nenhum em ser candidato a nada, porque ele é um espírito completamente irmanado a Deus. Por isso que ele dizia, eu e o Pai somos um. Ele chegou num ponto do seu desenvolvimento evolutivo, que ele vibra, pensa e sente no mesmo diapasão de Deus, no mesmo diapasão da divindade, não é? Então, o reino de Jesus é exatamente esse estado de espírito puro, que não está sujeito em nenhum instante às nossas paixões, às nossas necessidades, não é?
as expiações e provas deste mundo, as querelas políticas que existiam tanto naquele tempo. Então, Jesus é diferente, porque ele já atingiu a condição de espírito puro, não é? E é, como modelo, o que nós devemos perseguir para chegar lá, daqui a alguns milhões de anos, talvez, né? Ou bilhões, não podemos dimensionar essa questão. Mas temos que dar o primeiro passo. E a doutrina espírita, ela nos esclarece de maneira muito objetiva em relação a isso. Quando ela nos traz, ela descortina a vida espiritual, ela nos mostra a vida espiritual nos seus detalhes, não é? Kardec trouxe toda a estrutura da vida espiritual. Mais tarde, principalmente pela mediunidade do Chico, nós tivemos notícia dos pormenores da vida espiritual. Então, verificamos que a consequência dos nossos atos, verificamos a consequência do bem que fazemos, do mal que fazemos, do bem que deixamos de fazer. Quantos espíritos chegam nas reuniões mediúnicas e falam: se eu tivesse trabalhado mais, se eu tivesse fofocado menos, né? Se eu tivesse sido um pouco mais amigo. Então, tudo isso, como que descortina para nós a nossa vida espiritual. E nos traz a oportunidade de tomarmos a nossa decisão de maneira consciente. Porque Jesus, ele falava pelas parábolas, dando a entender esta realidade do mundo espiritual e do reino de Deus, pelas parábolas e pelas frases que ele dizia, porque aquele povo que já não entendeu dessa maneira, se ele chegasse e falasse: olha, vocês vão seguir todos esses dogmas que estão seguindo, todos esses preceitos, não é, no dia a dia, mas se vocês não tiverem amor no coração, vão sofrer do lado de lá. Era perigoso eles terem crucificado Jesus umas 3 ou 4 vezes, uma só não ia dar certo, não é? Então, ele teve que falar para a psicologia da época, para aquele povo, por entendimento possível daquela época. Então, quando ele diz que para encontrar o reino dos céus é o reino de Jesus, meu reino não é deste mundo, porque ele está em outra dimensão. Para encontrar o reino dos céus, é preciso nascer na terra, viver, morrer e renascer inúmeras vezes. Tem coisa mais clara que essa? Não é? Tem coisa mais clara que essa? Os judeus tinham a noção da ressurreição, não é? O que Jesus fala daí é sobre a reencarnação, em um corpo novo. Aí voltam a carga, e ele fala: há que se nascer da água. Quer dizer, o seio materno é a água, o elemento de desenvolvimento do feto. Então, Jesus traz todas essas verdades, não é? Justamente para que as pessoas fossem desenvolvendo no seu íntimo, meditando ao longo das encarnações nessas realidades fundamentais. Então, o reino de Jesus, na verdade, é o reino daquele espírito que já atingiu a condição de pureza, de unicidade com Deus. Não estando sujeito a nenhuma paixão humana, a nada. Não é? Jesus não tem nenhum tipo de situação que contrarie as leis divinas. Eu até fiz uma palestrinha na época da Copa, aí me veio lá na palestra uma figura de linguagem, né? Eu vou repetir para vocês. Será que Jesus, né, se fosse centroavante de um time de futebol, sendo totalmente sintonizado com a divindade, ele simularia um pênalti? Será que Jesus teria condição de fazer isso? Não, porque não é dele. Ele é puro. O que ia acontecer? Ele estaria contrariando a torcida adversária, criando um psiquismo negativo terrível. Ia estar ludibriando o juiz. Não é? Ia estar passando a perna nos outros. Jesus jamais seria um centroavante dessa natureza. Não é?
foi uma figura de linguagem que me veio na hora que eu estava falando a palestra, então acho interessante, gostei dela, né? Jesus não faria jamais isto, porque o reino de Deus não permite, não é? O reino em que ele é efetivamente rei, em que ele está no comando, não permite essas falcatruas morais, essas quedas naturais do nosso dia a dia. Então, por isso que a gente tem que entender que o reino de Jesus é uma meta a ser alcançada. Ele é o modelo e guia. E nós temos que procurar, passo a passo, minuto a minuto, tentar chegar nesta condição. Não é? Será que este reino é em nosso lar, por exemplo? Numa colônia espiritual do nível evolutivo de nosso lar? O reino de Jesus? Não. Porque em nosso lar estaremos nós, com um pouco mais ou menos de merecimento. Somos ainda espíritos que necessitamos crescer em moralidade, crescer em conhecimento, não é? Não é uma condição de espírito puro. Passaremos por lá como ele, há milênios deve ter passado, não é? Passou por aquele nível evolutivo, numa condição similar, certo? Mas o reino de Jesus é exatamente o reino de Deus. Então, nós temos que ter essa noção, temos que ter essa percepção em nossas vidas. E devemos viver com esta consciência. Nós temos que deixar um pouco de lado essa vida que nós levamos, como que sufocados por essa sociedade tão dura, que nos cobra dia a dia, não é? E pensar que somos espíritos imortais. O espírita, ele deve viver dessa maneira. Ele deve viver com esse paradigma, com essa perspectiva, não é? Lógico, não vamos ser santos amanhã ou nem a semana que vem, de maneira alguma. Nós somos ainda muito falhos, não é? Mas nós temos que ter essa perspectiva minuto a minuto. Não tem como a gente fugir disso mais. Lembremos-nos daquele alerta: a quem muito foi dado, muito será pedido. Por quem? Por Jesus? Será que quando a gente chegar do outro lado, ele vai estar lá esperando e falar: ah, bem, eu te falei, você teve lá o conhecimento da doutrina espírita, do evangelho, mas fofocou demais, você fez muita coisa equivocada. Não, é o tribunal da nossa consciência, é o tribunal do nosso próprio interior, que pouco a pouco vai trazer para nós a realidade dos nossos atos. Mas se nós procurarmos seguir a nossa vida de acordo com esse código de conduta que é o Evangelho, não é? Procurando acertar mais e errar menos, com certeza nós vamos ter um ganho evolutivo e de qualidade. Nós não temos mais desculpa. A gente tem que viver com esse paradigma de que somos espíritos imortais. É lógico que esse espírito imortal, se deixar de pagar a conta de luz, ele vai ficar no escuro da casa e no escuro da consciência, porque ele não vai estudar, não é? Não vai conseguir se harmonizar na vida do dia a dia. Não é isso que a doutrina prega. Viver o mundo, mas pensando neste reino a que Jesus se refere. É fundamental que a gente faça isso. André Luiz, nas obras psicografadas pelo Chico, ele diz que são raríssimos os espíritos que passam pela vida e conseguem completar 100% da programação feita, passando incólumes pelas situações em que seriam provados, pelas expiações, não é? Pelas situações cotidianas do dia a dia. São raríssimos os espíritos que conseguem essa proeza. Por quê? Pela nossa condição de ainda crianças espirituais, não é? Mas nós temos que nos esforçar no dia a dia e fazer como está no Livro dos Espíritos. Santo Agostinho nos dá uma receita que ele usou enquanto encarnado. Ao se deitar,
ele fazia uma revisão do dia que passou, dos atos, das palavras, dos pensamentos, principalmente, não é? E aí, no dia seguinte, ele procurava errar menos, onde ele achava que havia se equivocado. Essa deve ser a nossa proposta de vida. E a doutrina espírita, enquanto ela nos descortina essa realidade, os pormenores da vida espiritual, nós temos uma ferramenta fundamental, uma ferramenta preciosíssima, para que a gente não complete 100% da programação. Mas se a gente completar uns 75, né, uns 80, nós vamos estar no lucro. Não devemos pensar que vamos chegar ao reino dos céus, a que Jesus se refere, onde ele é efetivamente o principal elemento de ligação com a divindade, não é? Mas nós vamos pouco a pouco crescendo, buscando a nossa conquista interior, conquistas morais, as conquistas intelectuais, e um dia nós vamos chegar lá, não é? É fundamental que a gente tenha noção disso, de quanto isto está longe, noção da nossa inferioridade. Por isso que os espíritos, não é? Eles dizem que nós devemos fazer a viagem interior. Qual o maior conhecimento que podemos ter na Terra? Estava lá no Templo de Delfos, e está aqui no Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Na medida em que nós vamos fazendo essa análise, essa interiorização, procurando conhecer os nossos sentimentos mais secretos, não é? Nós vamos conseguir, pouco a pouco, dia a dia, ir modificando a nossa estrutura psicológica. E vai se tornar um hábito. Se nós não conseguimos perdoar hoje, e nós fizermos um esforço grande, não é, para incorporar o perdão na nossa vida, não é? Se eu tiver, por exemplo, problema com o Valentim, o Valentim é duro na buscada, hein, gente? E não perdoo o Valentim, mas eu falo, não, mas eu tenho que perdoar. E eu preencho a minha casa mental com essa ideia de que tenho que perdoar. Passo a ler o Evangelho, busco coisas positivas, pouco a pouco eu vou controlando os meus instintos e um dia eu vou acabar perdoando o Valentim. Não é? Nós vamos chegar num momento de harmonização. Essa é a maneira como nós temos de ir conquistando o reino dos céus. Verificar onde nós temos as nossas necessidades, as nossas fraquezas, e irmos trabalhando, não é? Porque o bem, ele se torna um hábito. Como o mal, pela repetição durante muitas encarnações, se tornou um hábito, o bem há de se tornar um hábito. Isso é o processo evolutivo. Se nós fizermos uma opção decisiva, não é, por essa proposta de vida, nós vamos conseguir, pouco a pouco, ir nos aproximando do reino dos céus, não é? A que se refere Jesus. Não devemos ter ilusão, né, como está também esclarecido nas obras da doutrina, que vamos passar nem um fim de semana nesse reino dos céus. Porque existe a danada da lei da sintonia. Dizem os espíritos, esclarecem a Kardec, depois pela mediunidade do Divaldo e do Chico, que nós temos um nível evolutivo que, quando desencarnamos, automaticamente somos como que sugados para locais condizentes ao nosso nível evolutivo. Eu fiz assim, né? Mas pode ser assim também. Né? Isso aí depende muito dessa situação. Esses espíritos que encontram-se nesse nível evolutivo, somente com uma permissão e com um preparo, um amparo muito grande, podem ascender durante breves instantes para perceber o mundo espiritual superior. Não tem como. É da lei divina, é a lei de sintonia. Então, nós não conseguiremos atingir
mesmo com as nossas maiores pretensões, mesmo que a gente queira deixar um cheque em branco na portaria, nós não vamos conseguir chegar lá, né? Somente por essa proposta de vida que a gente fizer para a conquista de nós mesmos. Jesus, Joana de Ângeles, esses espíritos que fazem parte da nossa literatura espírita, são espíritos que já têm um nível evolutivo maior, não é? E eles podem descer a padrões vibratórios inferiores. Então, quer dizer, eles saem, no caso de Jesus, do reino dos céus e veio ter conosco, num esforço inimaginável. O esforço de Jesus não foi a cruz. A cruz é um elemento psicológico, né, para chamar a atenção da humanidade. Mas o esforço de Jesus foi justamente essa descida, digamos assim, entre aspas, né, desse estado de pureza, desse estado angelical de pureza, até a nossa condição. Então, não existe milagre, gente. É um processo que obedece às leis divinas, um processo de ganho pouco a pouco, e que nós devemos nos esforçar, não é? Então, essa é exatamente a resposta de Jesus para Pilatos. Meu reino não é deste mundo. Mas Jesus tem, também nós temos que reconhecer a realeza entre nós, porque, a despeito da condição política que Pilatos colocou, Jesus para nós, na verdade, como governador espiritual, como Emmanuel diz, ele realmente é o rei, que nós podemos dizer, do nosso orbe planetário. É o Espírito que nos dirige, não é? Então, para nós também, nós temos que entender que Jesus é esse Espírito que nos dirige desde tempos imemoriais, desde a criação do globo. Então, vejam vocês, são milhares, milhões de anos que esse Espírito se dedica a nos pagiar, dia a dia, minuto a minuto, com uma paciência de Jó, não é? Uma paciência tremenda com as nossas dificuldades de espíritos ainda inferiores. Então é isso, temos que ter essa noção plena de que o reino dos céus, o reino de Jesus, é algo que podemos atingir, mas precisamos fazer a nossa opção. Precisamos fazer o nosso dever de casa dia a dia. Aproveitar o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, não é? Essa noção de que devemos viver na Terra com vistas ao mundo espiritual. Isso a gente ouve falar quase todo dia, mas nós nos esquecemos, por incrível que pareça. E é simples. Por que a gente deixa passar tantas oportunidades para sermos efetivamente cristãos? Porque nós trazemos uma experiência arraigada no nosso íntimo de centenas de reencarnações, não é? Então nós estamos acostumados a errar, estamos acostumados a ser preguiçosos e deixar passar a oportunidade. Deixar passar a oportunidade de praticar a caridade, deixar passar a oportunidade de ler um bom livro, não é? De fazer essa reflexão. Ah, não, hoje eu não vou mexer com isso não, eu vou assistir televisão. Não estou dizendo aqui que nós não possamos assistir a televisão, não é? Mas a gente pode conciliar, não é, as coisas do mundo com as coisas da espiritualidade. Isso é muito importante que a gente tome essa decisão. Como eu disse, a gente está sempre escutando falar disso. Mas hoje, os apelos do mundo, os apelos da matéria são tão grandes como nunca foram, não é? Que nós somos quase que sufocados pelos apelos e pelas necessidades que a nossa vida impõe. Vamos fazer aqui uma pequena divagação. Nesse reino dos céus a que Jesus se refere, será que existe tanta complexidade como existe no nosso mundo? Tanta coisa para se fazer, tantas obrigações, não é? Obrigações do dia a dia. Às vezes eu brinco, estou cansado, hoje eu tenho que escovar dente, pentear o cabelo, né? Eu queria ser autolimpante.
A coisa acontece, para a gente não ter tanta obrigação no dia a dia. Tem hora que a gente fica sufocado com essas coisas. Estou brincando nessa situação, mas temos que fazer isso. O filho tem que ir para a escola, o filho precisa de uma faculdade. É tanta situação que vai deixando a gente angustiado. Angustiado, a gente não sabe por que está angustiado. É esse modus vivendi que nós temos hoje. Preciso disso, preciso daquilo. No reino dos céus, a simplicidade é um dos elementos primordiais. Porque aqueles espíritos que já atingiram esse nível de espírito puro, que são unos com Deus, eles, por hábito, praticam as leis divinas na sua pureza. Então, é uma coisa muito simples. Nós precisamos também aprender a viver com simplicidade aqui. A gente pode trazer um pouco desse reino dos céus, não para a nossa vida material, mas para a nossa vida mental, para a nossa tranquilidade mental. Aconteceu uma tragédia. Realmente, elas acontecem todo dia. Mas se a gente ficar muito angustiado, nós vamos estar gerando uma carga de adrenalina, de psiquismo negativo. Então vamos encarar as coisas como elas devem ser encaradas, para viver com simplicidade. Tive uma experiência, até às 8:45, passei por uma experiência, no começo desse ano. Pai é um negócio chato, Pai é terrível. Então, meu filho estava fazendo um determinado curso superior. E aquele curso, esse curso é bom, vai dar uma condição, que ele vai conseguir uma carreira e tal. De repente, no começo desse ano, o danado chega para mim e fala, olha, estou fora, vou fazer outro curso. Acho que alguém já deve ter passado por isso aqui, provavelmente. O que aconteceu? Me deu uma angústia terrível. Eu falei, nossa senhora, o cara prestou vestibular, está fazendo esse curso, que podia dar uma situação para ele, uma tranquilidade, digamos assim, ganho. Fiquei angustiado. De certa forma, gerou até um sofrimentozinho, uma coisa. Depois parei e falei, gente, não pode. Eu tenho que pensar que esse cara tem que ser feliz. Ele não tem que fazer o que eu quero. Se ele está satisfeito com essa opção, eu tenho que respeitar e ser feliz com a felicidade dele. Então, se Deus permite que a gente até duvide dele, se Deus permite que nós duvidemos da sua existência e não manda um raio para nos aniquilar, nós temos que viver com simplicidade, aceitando a condição que a vida nos oferece. Não de uma maneira de ficar parado, esperando o fruto amadurecer e cair no nosso prato. Não é isso. Nós devemos viver a vida do mundo com serenidade, sem nos deixarmos levar por essas imposições que o reino da terra acarreta no nosso dia a dia. Então, voltando ao comecinho, na questão 625, modelo e guia, espírito puro, vede Jesus. Quando ele fala que o reino dele não é daqui, e se nós nos sentimos confortados com esse farol, que é o caminho, a verdade e a vida, que é o Cristo, que nos trouxe esse código de conduta para que nós alcancemos a felicidade, vamos procurar pensar como Jesus reagiria diante do filho que desejasse um outro curso. Como Jesus reagiria diante da tragédia? Como Jesus reagiria se estivesse no reino dos céus olhando para nós e as nossas mazelas? Se a gente viver assim, a vida fica um pouco mais fácil. Apesar de todas as nossas angústias, apesar de todas as nossas limitações, colocamos-nos como Jesus, porque ele é o modelo. Diante da tragédia que acometeu o país ontem, uma figura pública, que teve uma morte violenta, que chocou o país, natural, isso acontece todo dia, mas esse era um momento especial, mas é a vida, é um acidente.
Vamos orar para que eles sejam recebidos, todos aqueles, na espiritualidade, pelos seus anjos guardiães, familiares desencarnados, para que haja paz, né? Isso é o que nós devemos fazer, né? Porque, na verdade, esse fato, quando chegou, né, por e-mail lá no reino dos céus, foi tratado dessa maneira. Foi tratado com a simplicidade que lhe é peculiar. É um fato triste, mas obedece às leis divinas. Então, se a gente tiver essa noção, nós estamos trazendo um pouco desse reino dos céus para a nossa vida. E se assim o fizermos, nós vamos ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de paz, um pouco mais de serenidade para conseguir seguir o nosso caminho. Seguir o nosso caminho, e ao completarmos essa etapa reencarnatória, nós termos tido uma maior quantidade de acertos do que de erros. Aproveitado mais as oportunidades do que as deixado passar. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês. Espero que a gente possa ter tratado do Evangelho um pouco mais, né, que a gente leve para casa esses conceitos e a gente possa realmente, não é, se não podemos viver efetivamente o reino dos céus, que a gente possa trazer um pouco do que é o reino dos céus para dentro de nós e para a nossa vida. Muito obrigado.